Assim diz a palavra do Senhor. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, os que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não os faz. Esse é o mal que é em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração do homem está cheio de maldade, de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. A esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles, e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio, a inveja deles já desapareceu. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a sua recompensa nessa vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. 10 versos, pegamos a perícope inteira, vamos analisar o que diz esse trecho da palavra. O título da mensagem essa manhã é Tocando em Frente. O título da mensagem essa manhã é Tocando em Frente. E nós vamos aprender a perseverar na fé, apesar dos conflitos, apesar das circunstâncias adversas. O sábio propôs diversas reflexões ao longo do livro. E estamos descendo, nós estamos já na curva descendente e existem fatores ainda que você precisa se atentar. Um deles é que a vida é formada, é feita de gente que segue em frente. A vida é feita de gente que persevera. Eis aí o título do sermão. E se você já percebeu, trata-se de uma canção de Almir Sater. É uma canção que fala, tocando em frente, que não tem nada demais. A letra traz um pouco dessa sensação de Eclesiastes, capítulo de número 9. O autor, Almir Sater, ele se denomina cristão. Eu, particularmente, não conheço pessoalmente para saber se ele é cristão. Mas ele conseguiu parafrasear muito bem toda a sensação do livro de Eclesiastes. Escute e veja como ele conseguiu. A canção diz mais ou menos assim: eu ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada e vou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Mas cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. Irmãos, essa letra retrata muito bem o capítulo 9 de Eclesiastes.
Como Salomão está tratando de um contexto de sabedoria, debaixo do sol, do ponto de vista do observador, que olha para a vida e retém dela um pouco de sabedoria para poder viver melhor, viver com qualidade, viver de maneira sábia. Então se encaixa muito bem com Almir Sater, que praticamente faz o mesmo. E se Eclesiastes fosse um trem, e nós pudéssemos olhar para as janelas desse trem, a gente ia ver diversas coisas que o sábio já propôs e fez com que a gente entendesse a respeito da vida. Se a gente olhasse para a janela número 1, talvez, a gente visse todo o sofrimento que existe debaixo do sol. Homens oprimindo outros homens. Pais oprimindo os filhos. Filhos oprimindo os pais. Se nós olhássemos para a janela número 2, talvez nós víssemos uma mulher adúltera atraindo com sensualidade muitos homens casados para com ela pecar. Se nós olhássemos a janela número 3, talvez tivéssemos outra paisagem sobre o livro de Eclesiastes. A gente observasse os ciclos da vida e os mares que recebem a chuva e devolvem a chuva para as diversas casas, mostrando que a vida é feita de ciclos. Então, irmãos, eu gostaria de fazer esse paralelo e fazer com que você perceba. O que o sábio diz, verso de número 1, eu dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios estão nas mãos de Deus. Perceba que Salomão, apesar de todo o sofrimento que a vida traz, apesar de toda a opressão que ele viu nesse mundo, ou seja, debaixo do sol, ele ainda tem a coragem de dizer que a vida do justo ou do sábio são sinônimos, é o mesmo perfil de pessoas, está nas mãos de Deus. A sua vida, a vida daquele que serve a Deus, a vida do cristão está debaixo da soberania do Eterno. Apesar de todas as contradições que a vida traz, apesar das situações adversas, Deus está te vendo. E se Ele quiser, Ele vai te recompensar, porque observa os seus passos. É essa fé que Deus nos preparou, uma fé que caminha em meio às incertezas da vida. Apesar do mundo trazer sofrimento, apesar do mundo ser um lugar hostil, ainda assim, a sua vida está debaixo das mãos de Deus. É a conclusão de Salomão. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Deus é soberano, mas a vida é incerta. Deus controla tudo e todos, mas o seu futuro pode ser repleto de desafios. É o que Salomão está dizendo aqui. As incertezas da vida. Podem ser que coisas boas aconteçam comigo e podem ser que coisas ruins aconteçam comigo. Pode ser que eu tenha uma vida saudável e morra de velhice. Pode ser que eu morra amanhã. Se é amor ou se é ódio, elementos opostos. O que quer que o futuro me reserve, eu vou viver. Mas o fato é que Deus é soberano, apesar das contradições da vida. E nada muda o seu caráter, e nada transforma a sua conduta. Deus continua sendo bom apesar do mundo ser mau. Deus continua soberano apesar da vida ser incerta. Deus ainda é um Deus de amor, apesar de nem sempre nós recebermos amor nessa vida. É o que Salomão está dizendo. A fé em um Deus soberano navega em meio às incertezas, meus irmãos. E se nós observarmos melhor, com cuidado, o verso de número 2, o que vai nos responder? Tudo acontece igualmente ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não o faz. Deus é justo, mas a vida não é justa.
Você percebe? O que acontece com o mal, acontece com o bom e vice-versa. Se você olhar o verso de número 2, o que acontece ao bom, aquele que faz boas obras, ao puro, suas boas obras são fruto de um coração puro. Não são boas obras de hipocrisia, são boas obras legítimas, são boas obras feitas por alguém que é bom, que é puro de coração, ao que oferece sacrifícios. Ele não é só bom, faz boas obras, ele não é só puro de coração, como ele frequenta a igreja, ele cumpre a lei, ele oferece sacrifícios, ele vai na escola dominical, ele vai nos cultos matutinos, ele faz culto no lar. É esse perfil que está sendo colocado aqui. Ao bom, ou seja, ao justo diante de Deus, a sociedade observa que essa pessoa é boa, que essa pessoa é verdadeiramente religiosa, que ela é pura, e ao que faz juramentos. Olha o perfil de bondade que Deus criou aqui. Pensa no cidadão modelo. Pensa naquele homem espiritual. Pensa naquela mulher verdadeiramente piedosa. Ela pode ser boa, pura, santa, casta, de oração, fazer sacrifícios, fazer votos diante de Deus. Ela gabarita a vida espiritual. Ainda assim, tudo de bom e de ruim que pode acontecer com essa pessoa nessa vida, pode acontecer com o mal também. Percebem? Coisas ruins acontecem com gente boa o tempo todo. Essa é a vida, esse é o mundo que Deus... Não é o mundo que Deus formou, mas foi o mundo que Deus permitiu que fosse. Esse é o mundo real. Tudo acontece igualmente a todos. O mesmo que acontece com o ilustre homem de Deus, acontece também com o seu oposto. Com o ateu, com o impiedoso, com o enganador, com o estelionatário, com o desrespeitoso. Acontece tudo igual para ambas as pessoas. Como a música diz, sim, é preciso chuva para florir. Eu quero que você entenda que a mesma chuva que molha as rosas do justo é a chuva que molha as margaridas do ímpio. Não há diferença. E dentro disso você precisa perceber, de uma vez por todas, que o sinal de que as coisas estão favoráveis a alguém não é necessariamente o sinal do favor de Deus. As coisas estarem indo muito bem para alguém não é necessariamente o sinal da boa mão de Deus. Esse texto me confrontou muito. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa sai da igreja, desvia, vive uma vida devassa, mas funda um negócio, o negócio prospera. Ela tem dinheiro, ela compra carro do ano, ela finge que Deus não existe, mas a vida financeira dela é maravilhosa. Aí a gente pensa, nossa, Deus a está abençoando. Não! Circunstâncias favoráveis para alguém não é o sinal da boa mão de Deus. E às vezes tem gente aqui na igreja, justa, piedosa, boa, um testemunho para todos nós, e de repente, essa mesma pessoa fica doente. O que a gente fala? Disciplina. Deus está pesando a mão. Tem um pecado escondido aí. Não! Salomão está dizendo que a vida não é um modelo cartesiano. Coisas boas e ruins acontecem para os mais diversos perfis de pessoas. Não tem diferença. Vamos ser lentos em julgar as pessoas. Vamos ser tardios em julgar as pessoas. A vida não é esse modelo cartesiano. E tanto que acontece de bom quanto que acontece de mal recai sobre pessoas boas e más. Deus não tem obrigação de blindar você porque você é crente, porque você é cristão. Essa pergunta, nossa Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Eu sou tão boa, eu sou tão justo, eu faço culto no lar, eu oro, eu prego a palavra. Por que isso está acontecendo comigo?
Essa pergunta não é legítima. Porque Deus programou a vida para coisas boas e ruins acontecerem para os mais diversos perfis de pessoas. Vocês conhecem a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? É uma história bem interessante. Todas as manhãs tinha um galo que chegava às 5 da manhã e cantava. E esse galo ele tinha a doce ilusão de que ao cantar o sol nascia. Então ele cantava, ele entoava o seu canto por todo o galinheiro e lá vinha o sol imponente. E ele olhava para si e dizia, eu faço o sol nascer. Sem o meu canto esse sol não nasce. Ah, como eu sou especial. O sol precisa de mim para nascer. Como eu sou importante. Ele chegava para todas as galinhas do galinheiro e ele batia no peito e dizia, estão vendo? Eu, galo, faço o sol nascer. Ele chegava para os animais da fazenda e chegava com o mesmo argumento dizendo, está vendo? Se eu não canto, o sol não nasce. O sol precisa de mim para nascer. Mas um belo dia, o galo acordou mais tarde. E adivinhe, o sol nasceu do mesmo jeito. O galo acordou ao som das galinhas caçoando dele, rindo dele. Eu não sei como que galinha ri, talvez seja acho que é assim, né? Que galinha ri. Não tenho certeza. E ele acordou e percebeu que independentemente dele cantar ou não, o sol nasceu da mesma forma. Ele se achava especial, mas ele não era tão especial assim. Do mesmo jeito, para com essa teologia da prosperidade reformada. Para de você achar que é tão especial a ponto de que Deus precisa te blindar de todo e qualquer tipo de sofrimento. Você não é tão especial quanto você pensa que é. A vida não é assim. A gente precisa de humildade. O mesmo sol que nasce para justos, nasce para injusto. E se você quiser entender a conclusão do argumento de Salomão, a gente precisa invadir os muros do verso de número 3. Logo na primeira frase, ele já conclui o argumento do verso de número 1 e o argumento do verso de número 2. Esse é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece na vida de todos. Até aí. Vocês percebem? Não há para onde fugir. As mesmas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, visitarão justos e injustos. Deus não tem uma coluna de blindagem especial para aquele que é crente, para aquele que é cristão. E aliás, nós vemos muita coisa ruim acontecer com gente boa. Muito. O verso de número 3 continua. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida, e no final eles se ajuntarão aos mortos. É o que diz a parte B do verso de número 3. O que você precisa entender é o seguinte, que apesar da gente se achar justo, a gente não é. A gente pode olhar para as obras das nossas mãos e dizer, nós somos justos. Mas se pudéssemos olhar para o nosso próprio coração e formos sinceros, perceberíamos que não somos tão bons quanto a gente pensa que é. No final das contas, ímpios e justos são feitos da mesma essência. São pecadores. Dentro do seu coração só tem pecado, é o que ele está dizendo. Além disso, o coração dos homens, no geral, justos e injustos, está cheio de maldade e insensatez durante toda a vida. A conversão, ela não tira um coração mau. A conversão, ela não tira um coração perverso. Sim, ela limpa muita coisa. Sim, ela regenera. Mas ainda existem resquícios da carne. Ainda existe a essência da maldade habitando dentro de nós, enquanto estivermos debaixo do sol. Então é agora que a gente precisa perceber que realmente, efetivamente, nós não somos tão bons assim quanto a gente pensa.
no fundo, independentemente das obras que as suas mãos fazem, somos todos igualmente pecadores. Todos pecaram, é o que diz a palavra. E novamente diz, o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23 e 6:23, respectivamente. Quer prova maior de que você é um pecador? Quer prova maior de que você é refém do pecado? Você vai morrer. Você vai passar pelo fenômeno morte, ainda que vá morar com Deus no céu. Mas vai passar pelo fenômeno morte. Por quê? Porque você é pecador. É o que diz aqui, o final. No final, eles se ajuntarão aos mortos. Salomão está dizendo, todos são feitos à mesma essência. Todos no coração são iguais. Tanto que todos vão morrer. Que todos morrerão um dia. Eu já mostrei nas pregações anteriores que Eclesiastes foi a plataforma que Paulo usou para desenvolver a sua teologia da depravação total. Tem prova mais cabal de que todos têm a mesma essência? A pior consequência da queda, a morte, atinge justos e injustos. O que faz o bem e o que não faz. Mesmo os filhos de Deus precisam passar pelo fenômeno morte. Não se assustem se a morte é uma consequência terrível da queda. A vida continua sendo um belo presente de Deus. Dá para a gente aproveitar a vida, apesar da morte. Pouco paramos para agradecer pela vida. E ainda assim, ela é o maior dom que Deus já nos deu. Eu não sei você, mas eu sou grato a Deus pelos meus 31 anos. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Pelo privilégio doce de ter um filho, um menininho que a gente pode criar. Amigos, vocês que eu estou olhando no olho essa manhã, amigos tão preciosos para a gente. Do que mais um homem precisa? Do que mais eu preciso? Tudo que eu citei aqui já é um belo presente de Deus. Vamos ver o verso número 4. A esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o herói morto, do que o leão morto. O sábio prezava tanto pelo dom da vida, que afirmava que o cachorro, um bicho desprezível para a época, ele tinha mais valor do que um leão, aquele que ruge, aquele que é o rei dos animais, morto. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Depois o ditado mudou para mais vale um covarde vivo do que o herói morto. É a mesma ideia. O que não morreu na guerra, voltou para casa, voltou para os seus filhos, voltou para sua esposa, continua desfrutando a vida. O provedor herói é só uma memória na vida da família e jamais será presente. O que Salomão está dizendo com o verso de número 4 é: aproveite a vida apesar das injustiças. Você é bom, coisas ruins vão acontecer com você, mas enquanto Deus te deu pulmões, enquanto Deus te deu um ar para respirar, aproveite a vida e seja grato por ela. Viva com intensidade cada momento. Eu vivo com intensidade os momentos da minha vida. Eu chego em casa e brinco com meu filho. Eu chego em casa e desfruto de amizade e conversa com a minha esposa. Eu como e agradeço a Deus pelo que estou comendo. Isso é aproveitar com intensidade a vida. Verso de número 5 continua batendo nessa tecla, trazendo essa ideia. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles, e não tem mais lembrança deles. É preciso dizer que no verso de número 5, ele não está se referindo do ponto de vista salvífico. Ele não está falando sobre a transcendência, o que acontece depois da morte. Não é do intento de Salomão falar sobre o que acontece depois da morte. Se você quiser entender um pouco melhor sobre céu e inferno, alma ser eterna, eternidade em geral, você tem que ir para o Novo Testamento. O intento de Salomão é outro.
É falar sobre o que acontece debaixo do sol e como aqueles que estão vivos devem viver. Se você não entender isso, vai perder todo o contexto do livro de Eclesiastes e não vai entender bem as doutrinas de céu e de inferno. Dito isso, é importante perceber a ênfase que o sábio traz a respeito da consciência dos vivos em relação aos mortos. Eles sabem que estão vivos e vão morrer, ou seja, eles sabem que a vida é breve. Eles sabem que é importante fazer da vida uma fonte de prazer, uma fonte de felicidade. Ainda existe tempo para você, meu irmão. Plante o bem. Persista em fazer o bem. Apesar da maldade desse mundo, e Salomão já propôs que a maldade vai te atingir em algum momento, plante um bom relacionamento com seus filhos. Plante uma vida espiritual de qualidade. Plante uma vida regada em oração. Plante as pequenas moedas de um trabalho honesto. Você será recompensado. Apesar de experiências ruins acontecerem de maneira aleatória para todos, ainda é possível colher o bem se você plantar. O que é que você tem plantado? Você precisa se perguntar essa manhã. O que é que você tem plantado? Todo mundo quer colher bons frutos daquilo que não planta. É uma matemática estranha. Todo mundo quer ser abençoado sem trabalhar nada para receber a bênção. É incrível. Isso é incoerência. Não dá para se esperar bênçãos da aleatoriedade da vida. Plante e você certamente não colherá nada de bom se você não plantar. Em contrapartida, as maiores consequências do pecado, as maiores consequências da queda, também são frutos de um mau plantio. Não existe adultério que não tenha começado com as amargas sementes da pornografia. Não existe roubo que não tenha começado com as inconstantes sementes da cobiça, cobiçar o que não é seu. Aquilo que você planta, pode plantar para o bem e para o mal. O que você tem plantado? Que sejam boas as suas sementes. Que sejam legítimas as suas sementes. Não existe grande queda espiritual sem pequenas e rotineiras quedas antecedentes. Se você observar o que diz o verso, não se tem mais memória deles, porque eles estão mortos. Então eles não podem mais trabalhar para receber recompensas. É isso que o verso está dizendo. Mas você tem sido assistido, você tem sido visto pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que você ama. Qual é a visão que você quer que essas pessoas tenham de você? Qual? Vivemos em tempos estranhos. As pessoas querem ter boa fama para com pessoas desconhecidas e má fama para com pessoas conhecidas. O avanço da modernidade fez com que se tivesse prazer em ser admirado por pessoas que estão longe, ainda que você seja uma pessoa nojenta para aqueles que você tem perto. Uma terrível inversão de valores. Dos mortos ninguém tem memória, mas você está vivo. As pessoas têm memória de você, as pessoas têm visto você. O que é que você tem plantado na vida do outro? Qual é a impressão que você transmite para quem está ao redor? Você tem que se perguntar. Eu lembro de um programa uma vez, que em um contexto X, um chegou para o outro e falou assim, vem brigar comigo, vem brigar comigo, vem brigar comigo. Como é que vai ficar a sua reputação se você não brigar comigo? Ao que o outro respondeu, está vendo aqueles rapazes ali apontando para os seus amigos?
apontando para aqueles que ele amava. Está vendo aqueles rapazes ali? Eles são a minha reputação. E respondeu dando a outra face para aquele que queria brigar. Deseje ser admirado por quem está perto, por quem tem uma visão real e mais íntima de você, por quem te conhece de verdade. A gente quer que tantas coisas testemunhem a nosso favor, mas não as pessoas que nos amam. Lembro de David Wilkerson, maior pastor pentecostal de todos os tempos, sem sombra nenhuma de dúvida. Em um momento anterior ao seu programa de televisão, um pregador subiu ao púlpito, um pregador da teologia da prosperidade, e dizem, olha, eu tenho um cachorro que me obedece em tudo. O meu cachorro vale $2 milhões e todas as pessoas podem ver que eu sou um homem abençoado pelo preço do meu cachorro. Ao que David Wilkerson sobe no púlpito e responde, dizendo, se vocês querem saber o quanto que eu sou abençoado e o tamanho do Deus que eu sirvo, perguntem para minha esposa, perguntem para os meus filhos, perguntem para eles se eu sou um homem de Deus, perguntem para eles a visão que eles têm de mim. Aquele homem entendeu tudo certo. Se a gente tem que reverberar no coração de alguém, é no coração das pessoas que estão perto. Às vezes eu aconselho um ou outro, falo, pastor, tá vendo? As mulheres de fora me valorizam, a minha mulher não me valoriza. É claro, tua mulher te conhece. Tá vendo, pastor? Aqui eu não sou reconhecido, mas lá fora eu sou reconhecido. Claro, ninguém sabe como é que você age de verdade, a gente está vendo. Se questione bastante. Se a visão das pessoas ao seu redor, a respeito de você, for uma visão ímpia. Porque, no fundo, é a visão das pessoas que estão ao redor que realmente importa. É a visão das pessoas que estão ao redor. Dos mortos, ninguém tem memória mais. Ninguém mal se lembra. Se não tivesse um monumento ali na praça, eu nem me lembraria de Santos Dumont. Mas eu sou obrigado a ver o monumento e lembrar dele. Dos mortos ninguém lembra, mas você está vivo. As pessoas se lembram de você, as pessoas estão te vendo. Vá até a casa onde existe luto e você constatará uma triste realidade. O falecido outrora teve a oportunidade de amar, de odiar, de invejar. Ele não as tem mais. Isso porque acabou a vida e junto com ela acabou o sentir, o agir, o pensar. Olha o que diz o verso número 6. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram em relação aos mortos. Nunca mais terão parte alguma do que se faz debaixo do sol. Morto não tem a oportunidade de amar mais. Morto não tem a oportunidade de pecar mais. Morto não tem a oportunidade de agir, de pensar. Mas você tem. Você tem. Não é à toa que Jesus falou, olha, deixem os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo assim, tomem conta da vida de vocês, pensem em vocês, pensem como vocês têm aproveitado as oportunidades espirituais, pensem como vocês têm agido, sobretudo, pensem em quem vocês querem seguir. É o que diz aqui. Você está aproveitando as oportunidades da vida para amar, para rejeitar o ódio, para não cobiçar aquilo que Deus não deixou nas suas mãos para que fosse administrado. Viva de maneira simples e frutífera nesse curto tempo debaixo do sol. Porque é 1 segundo na eternidade. E você vai ter desejado amar mais, cuidar mais, ter orado mais, ter jejuado mais, ter se santificado mais. 1 segundo na eternidade, isso basta para que você se arrependa de diversas coisas que você fez errado aqui no presente. Isso é grave, irmãos. Não pensem que eu sou alienado. Eu sei bem como é viver debaixo do sol.
Eu sou feito da mesma carne que vocês são. Eu estou na mesma caminhada de vocês. Não pensem que eu sou um ser superior ou transcendente. Talvez, e eu digo talvez, mais maduro espiritualmente, mas jamais melhor do que você em dignidade diante de Deus. E nós leremos versos agora que já se tornaram conhecidos de nossa saga no livro de Eclesiastes. No entanto, eles surgem com uma peculiaridade nova, sutil, eu admito, mas que fazem toda a diferença para a sua vida. Olha só o que diz aqui. Vai, diz o verso 7, e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Até aí. Ah, pastor, já cansei de ver esse verso. Apareceu pelo menos umas 3 vezes em Eclesiastes. Do que se trata? O que tem de diferente? Se você parar para perceber, será que você já percebeu a diferença? Esse verso não é a primeira vez que aparece, você sabe. Já apareceu outras vezes, essa mesma ideia. Mas tem uma diferença aqui sutil, mas muito importante. Qual é? Esses versos agora estão no imperativo. Salomão antes disse assim, olha, eu acredito que não há nada melhor para o homem do que beber ou comer e provar da sua vida. Agora ele diz no imperativo. Ele está falando para você, vai e come, e desfruta, e bebe, e aproveita. Salomão está te dando uma ordem. Não é mais uma sugestão. Não está mais no campo das ideias, da filosofia, da teologia. É prática. Ele está dizendo para você, vai e aproveita. Não seja apenas ouvinte da palavra, ou apenas não pondere sobre o bom conselho que eu estou te dando, mas seja praticante da palavra de Deus. Aproveitar a vida diante de Deus é um mandamento. Eu sempre digo para os jovens, teme a Deus e faça o que quiser. Porque eu sei que se ele teme a Deus, ele vai aproveitar a vida de maneira legítima. Teme a Deus e faça o que quiser. É o que eu sempre digo para os jovens aqui. E eu pergunto para vocês, não me julguem, porque se vocês me julgarem, eu vou julgar vocês também. Mas eu pergunto a vocês, tem algo melhor do que um dia ensolarado, comprar uma Coca-Cola gelada, daquelas de vidro, abrir e tomar? Tem coisa melhor do que chocolate da Cacau Show dividido com aqueles que você ama? É isso que Salomão está ordenando você a fazer. Aproveitar a vida. Já não está mais no campo da sugestão, mas da prática. E às vezes, irmãos, a gente deixa de aproveitar a vida porque a gente acredita que se a gente não aproveitar a vida, a gente vai ser mais espiritual. Não, não posso. Não posso aproveitar a vida porque eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que só orar, só jejuar. Eu digo para você, ore, jejue, leia a palavra, mas também aproveite a vida. Há como conciliar todas essas coisas, elas não são forças opostas. Aproveite a sua vida com quem você ama. Olha o que diz aqui, parte B do verso 7. Pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Você percebe quanta gente vive o oposto desse verso? Parece que o Deus da Bíblia é um Deus grego, que a gente tem sempre que satisfazer e dar ofertas e sacrificar, senão ele nunca vai ficar feliz comigo. E tem muita gente no meio da igreja que está vivendo e servindo um Deus que não conhece. Um Deus que precisa a cada segundo ser satisfeito. Um Deus que está sempre mal-humorado. Um Deus que está sempre de cara virada para você. E Salomão diz o seguinte, olha, você é justo, você é bom. Há muito Deus já está se agradando do que você faz. Você não precisa fazer uma coisa para Deus se agradar de você. Porque em Cristo Jesus,
pelo sacrifício do Cordeiro, há muito você já está agradando a Deus. Pode parecer um paradoxo. E se é um paradoxo que eu amo. Eu quero obedecer a Deus para agradá-lo. Mas a minha visão, a minha fé é que eu já o estou agradando. Em Cristo eu sou plenamente aceito, recebido e perdoado. E Deus me ama. Ele não é um Deus bravo e carrancudo que está olhando torto para você. Não é esse o Deus da Bíblia. Deus há muito tempo está se agradando do que você tem feito. Ensina isso para os teus filhos. É importante ensinar todos os caminhos da santidade. Mas os caminhos da santidade de um Deus que é receptivo. De um Deus que é pessoal. De um Deus que se relaciona. De um Deus que se fez carne para buscar o homem. Essa é a ênfase da fé reformada. A vida cristã não consiste em satisfazer os anseios de um Deus insano, mas em perceber que em Cristo já plenamente agrado e satisfaço a Deus, a tal ponto que posso desfrutar da vida que Ele me concedeu. Almir Sater disse o seguinte, olha, é preciso conhecer as manhas e as manhãs. É preciso conhecer o sabor das massas e das maçãs. É basicamente o que Salomão está dizendo para você. Vá e aproveite a vida, porque a criação é um dom de Deus. Eu amo a Escritura. Ela é equilibrada, é sensata. Não deixa ponto sem nó. Observem o próximo verso. 8. Sejam as suas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Vestes cuidadas, mas na sua versão deve ter vestes brancas. Sabe o que está dizendo aqui com vestes brancas, vestes cuidadas, óleo na cabeça? Você é bom, você é santo, você é separado do mundo. Aproveite a vida, mas seja santo. Salomão não está propondo aqui o que ele propôs no capítulo de número 2. Vai lá, prova dos efeitos do álcool. Vai lá, prova dos efeitos das drogas. Prova do poço e da satisfação do sexo. Não é isso que Salomão está provando. Não é isso que Salomão está pontuando. O que ele já pontuou no capítulo de número 2. O que ele está dizendo é o seguinte: seja santo, seja separado e aproveite a vida. Você é cristão. O que Salomão está propondo é liberdade para desfrutar a vida e não libertinagem para fazer o que quiser. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça. É assim que eu quero aproveitar a vida. Em outras palavras, ele está dizendo para você não perder a noção das horas no videogame, virando à noite assistindo Netflix ou cenas impróprias em séries como essa, ou nos prazeres do pecado. Não é essa a proposta de Salomão. Ele está dizendo para você aproveitar a vida com temor a Deus. Para resumir, Salomão está dizendo que você não precisa de contatinhos, você precisa de uma mulher. Tomar uma atitude sobre esse seu namoro, que já dura tanto tempo e tantos anos, que você não sabe se Deus abençoa, se Deus amaldiçoa, você já não sabe dar nome para essa relação. Se é promíscua, se não é. Desfrute a vida com quem você casou. Eis aí o verdadeiro êxtase. Quando o sábio chama a vida de ilusória, ele está chamando a vida de breve. E a ilusão, ela também traz um prazer. Se há prazer na vida, está no casamento, está no dia a dia, está na rotina. Nesses pequenos movimentos que a vida faz de monotonia, todos os dias a mesma coisa, todos os dias eu acordo para fazer o mesmo. Na rotina Deus te abençoa. E na simplicidade da vida,
reside a verdadeira felicidade. Persevere. Persevere apesar de coisas ruins te atingirem em algum momento. Persevere porque as pessoas estão te olhando. Persevere porque desfrutar a vida é um dom de Deus. Persevere em santidade. É o que está dizendo a palavra de Deus. Vamos continuar. Porque essa é a tua recompensa nessa vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Parte B do verso de número 9. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as suas forças. Porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Irmãos, trabalhe. Trabalho também é um dom de Deus. Trabalhe no seu departamento e colha os frutos do seu trabalho. Trabalhe em casa, plante um ambiente sadio e colha os frutos desse ambiente que você plantou. E trabalhe na comunidade local. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o de coração, faze-o com excelência. Porque a vida é curta demais para a gente fazer as coisas com mediocridade. A vida é curta demais para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Faça com excelência, como quem está fazendo para Deus e para a glória de Deus. Vou te confrontar, mas é uma verdade. Quantos projetos você começou aqui na igreja e não terminou? Quantas coisas você pegou para fazer aqui na igreja e parou no meio? Quantas vezes você se propôs a emprestar as suas mãos para fazer a obra de Deus relaxadamente? E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia manda você fazer a obra de Deus e fazê-la com excelência. Não existem desculpas para o cristão. Não existem desculpas para aquele que serve a Deus. A vida é curta demais para desperdiçá-la. Viver para algo menor do que Deus. Não ajudar a comunidade local. Não orar pelo vizinho. Não pregar a palavra. Não desenvolver paixão pela profissão. Deus te livre desse mal. Porque ao acordar amanhã pode ser tarde demais. Não é isso que eu desejo para você. Chegou a hora de obedecer, irmãos. Até agora você tem ouvido conselhos. Olha, não há nada melhor para o homem do que provar da vida. Agora Salomão está dizendo, vai lá e prove da vida, e faça com excelência, e seja santo, e ele está te dando ordens diretas. Eu queria ler um poema que resume muito bem toda essa sensação do livro de Eclesiastes. Veja se eu estou errado. Me dê o benefício da dúvida. Se eu tivesse a minha vida para viver novamente. Quantos conhecem? Se eu tivesse a minha vida para viver novamente. Se eu tivesse a minha vida para viver novamente, eu teria ido para a cama quando estava doente, em vez de achar que a terra iria acabar se eu não estivesse nela no dia seguinte. Eu teria acendido aquela vela em formato de rosa antes dela ter derretido, guardada no armário. Eu teria convidado amigos para o jantar, sem me importar com o tapete que estava manchado e o sofá desbotado. Eu teria comido pipoca na sala de visitas e gostaria de ter me preocupado menos com a sujeira quando alguém queria acender um fogo na lareira. Eu teria tirado um tempo para ouvir o meu avô devagar sobre a sua juventude. Eu teria compartilhado mais das responsabilidades que meu marido tinha. Eu teria insistido em deixar as janelas do carro fechadas. Eu não teria insistido em deixar as janelas do carro fechadas em um dia de verão, só porque não queria estragar o meu penteado. Eu teria sentado no chão, sem me importar com as manchas na grama. Eu teria chorado e rido, assistiria menos televisão e viveria mais a vida. Eu nunca teria comprado algo porque era prático, não sujava, ou porque era garantido que iria durar para toda a vida. Em vez de evitar os 9 meses de gravidez, eu teria curtido cada momento e percebido que a maravilha que crescia dentro de mim era a única chance da vida para ajudar Deus a fazer um milagre.
Quando meus filhos me beijavam impetuosamente, eu nunca teria dito, mais tarde, agora vai tomar banho e se prepare para o jantar. Eu teria falado mais, eu te amo e desculpe-me. Mas acima de tudo, eu queria dar outra chance para a vida. Iria aproveitar cada minuto, olhar para as coisas e realmente vê-las, vivê-las e nunca mais voltar. Não se preocupe com quem não te agrada, quem tem mais ou menos, quem faz o quê. Em vez disso, estime as relações que tem com aqueles que você realmente ama. Esse poema resume muito bem a sensação do capítulo 9 de Eclesiastes. A vida é muito curta, irmão, para perder tempo com mediocridades, com aquilo que não faz viver. A vida é muito curta para viver no pecado. A vida é muito curta para viver longe de Deus. A vida é muito curta para viver sem excelência para a pessoa de Jesus. E o nosso mestre era assim. O nosso mestre teve uma vida curta. Quem contará a sua posteridade? Porque cedo foi tirado da terra dos viventes, é o que diz Isaías capítulo de número 53. Mas apesar da vida de Cristo ter sido uma vida curta, a sua vida foi intensa. Ele aproveitava os momentos com seus discípulos. O nosso mestre ia para festas e ia para se divertir, com santidade, mas se divertia. O nosso mestre amava as pessoas e amava Deus. A sua fama realmente importava para aqueles 12 homens que ele trouxe para mais perto. E foram aqueles 12 homens que incendiaram o mundo e falaram bem do Mestre Jesus. Ele viveu com intensidade para Deus, para o Pai. Haja vista que por vezes se retirava da presença dos discípulos para estar a sós com Deus. O nosso mestre, o seu mestre, é o supremo exemplo de uma vida curta, mas uma vida que foi vivida, vivenciada para a glória de Deus. Não ouse fazer menos do que isso. Não tenha coragem, não tenha ousadia de fazer menos do que isso. É assim que se deve viver a vida. Fique de pé, quero orar com você.